El 31 de octubre, miles de personas, especialmente en Europa y en Estados Unidos y aquí en algunos países de América del Sur, se reúnen para participar de la fiesta de Halloween. Muchos de ellos no saben qué hay detrás de esta fiesta. Esta fiesta no vino exactamente de los Estados Unidos, sino vino de Inglaterra. Los inmigrantes de Inglaterra que llegaron a los Estados Unidos fueron los que trajeron estas costumbres. Se dice que tomó fuerza en los años 70, en los años 80, cuando llegó a los Estados Unidos en 1840. De este tema interesante vamos a hablar con el pastor Udolsi Zukovsky. Él es líder de conquistadores y aventureros para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Te vamos a contar aquí qué debemos hacer los cristianos en estas fechas. Acompáñame. Pastor Udolsi, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Pastor, cuéntanos un poco qué es Halloween. Na verdade, em nossos países sudamericanos de habla hispana, temos em Argentina, em Chile, em Equador, em Peru, em quase todos os países, já há muitas pessoas que tentam involucrar-se nesta festa de Halloween, que foi importada dos Estados Unidos, pero os Estados Unidos importou de Inglaterra, pero antes de Inglaterra, esta festa já temos informações que mesmo antes de Cristo haviam pessoas que dedicavam este dia como uma maneira de se comunicar com os mortos, uma maneira de fazer dedicar tempo para uma comunicação com os mortos. Depois disso foi se cambiando hasta como é hoje. Hoje é uma festa que aparentemente não há nenhum malo, porque os chicos e chicas visitam as casas e só falam 2 palavras: dulces ou travessuras. Então, se a pessoa tem dulces, então lhes regala alguns dulces. E se não tem, então eles inventam alguma travessura. Pero, además disto, nós sabemos de que esta festa, o fundamento desta festa é justamente uma comemoração sobre encontro entre vivos e mortos. Então, por isso é dia em que se usam brujos, de frases de fantasmas ou de hechiceiros ou coisa que seja. Pastor, ¿deberían los cristianos participar de este tipo de fiestas? Porque se dice, estaba investigando allí en internet, algunas personas que viven en algunos países hispanos, se dice que en las escuelas, en los colegios se celebra este tipo de fiesta. Pastor, ¿deberían los cristianos o los padres dejar ir a sus hijos a este tipo de reuniones? Nosotros sabemos cuál es la intención, cuál es el propósito de esa fiesta. Y mismo que una escuela haga su comemoração, o que seja, estas não são coisas buenas que nós podemos participar. Então, eu gostaria de dizer que a palavra de Deus é muito clara quando habla sobre qualquer situação ou uma pessoa que se refere ou diretamente ou indiretamente a los muertos. Porque Halloween é uma festa de encontro entre vivos e mortos. Então, por primeiro, temos problema. Porque não é possível morto encontrar-se com vivo. Não é possível. Por la Bíblia, nós sabemos que os mortos não vivem, não estão vivos. Exatamente. Então, se os mortos não estão vivos, como vamos fazer este encontro? Como vamos fazer esta comemoração para os mortos, sendo que os mortos não estão vivos? Obviamente, a palavra diz dessa maneira, e a Bíblia habla de que uma pessoa que está morta não respira, não sente, não habla, não anda e todo. Uma pessoa está simplesmente, só haverá uma segunda chance que seja em la ressurreição. Então, o tempo quando Jesus vendrá a esta terra e a ressurreição. Agora, nós temos em la palavra de Deus, Levítico 18, alguns versículos que eu quero compartilhar. 19, versículo 28. Levítico: não os hagáis incisiones por muerto, ni tatuajes. Eu sou el Senhor. Então, algumas pessoas, incluso, se cortavam para sair pouco de la sangre, para em favor ou para comemorar ou para tentar uma comunicação com os mortos. Pastor, o sea que esto ya existía desde la antigüedad. Hablamos del Antiguo Testamento. Estamos falando acá de tempo que é há quase 6.000 anos, né? Então, são 5.000 anos por menos de que há pessoas tentando comunicar-se com os mortos. A palavra de Deus rechaça totalmente esta situação, porque não há condições de uma pessoa falar
con un ser que no existe, que dejó de existir. Y la palabra de Dios habla, versículo 31, no os volváis a los espiritistas, ni a los adivinos, para contaminarlos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Habla, además, en Levítico capítulo 20, tenemos ainda un otro versículo, versículo 6. Yo pondré mi rostro contra el que se vuelva a los espiritistas y a los adivinos para prostituirse seguindo-los, y los cortaré de entre mi pueblo. E, versículo 27, el hombre ou la mujer que sea espiritista ou adivino entre vosotros ha de ser muerto, los apedreareis, su sangre cairá sobre ellos. Então parece que era uma coisa muito séria, porque o Senhor falou de que não haverá entre ustedes hechiceiros, brujos, adivinos, espiritistas, o que seja. Em el Nuevo Testamento temos duas situações, entre outras, pero duas que quero afirmar acá. Hechos 8, temos a história de Simón. Simón era uma pessoa, um homem chamado Simón, que antes exercia a magia e havia assombrado a gente de Samaria, haciéndose passar por algum grande. Este é, e a situação de que eles então rechazaram a este homem. E Hechos, capítulo 13, versículos 6 em adelante, temos acá um outro homem. Havendo atravessado toda a isla hasta Pafos, hablaram a um judío mago, falso profeta, chamado Bar-Jesus. E esse Bar-Jesus, também chamado Elimas, então, versículo 8. Pero Elimas, el mago, que isso significa seu nome, se les oponia a Pablo e a los apóstolos, procurando apartar de la fé al procônsul. Então, versículo 9, Saulo, que também é Pablo, lleno del Espírito Santo, fixou los ojos em ele. E dijo, tu, lleno de todo engano e maldade, hijo del diablo, inimigo de toda justiça, não cessarás de transtornar os caminhos rectos del Senhor? Agora a mano del Senhor está contra ti, quedarás ciego sem ver el sol por certo tempo. Então, hablamos acá e leemos coisas difíceis, muito duras, porque o Senhor não quer que nenhum de seus filhos tenha algum contato com pessoas ou sejam pessoas que tenham algum contato com o que seja que se refira a los muertos ou coisas assim. Interesante, pastor. Es un tema bastante delicado. Ya se ha visto muchas personas que han ingresado a este terreno del enemigo y ha sido un poco difícil salir de allí. Pastor, tal vez ya para cerrar, hay algunos de nuestros amigos que necesitan algún consejo, que ya están participando de esas fiestas. ¿Cómo podríamos reemplazar este día? ¿Qué deberíamos hacer para llevar esperanza y vida a estas personas? No muerte, ¿no? Porque muertes ya hay todos los días. Para evitar isto, há algumas coisas que podemos fazer. Podemos tentar cambiar este dia e há um projeto interessante que incluso na internet, que é ao revés de Halloween, se chama Jesusween. Jesusween. Então, Jesusween significa Jesus, el vencedor. Então, se uma pessoa se acerca de tu casa falando dulces ou travessuras, puedes falar, pero Jesus te ama e Jesus é o dono da vida e puedes regalar um presente, um regalo que seja uma Bíblia, ou pode ser um cartão com um texto da Bíblia, ou alguma coisa que seja mais, todavia mais interessante, incluso algum jogo sobre a Bíblia, que pode ser um rompecabezas da Bíblia ou outra coisa, para que os ninhos que por aventura se acerquem a sua casa tenham uma outra dimensão de que não Halloween, pero Jesusween. Excelente, pastor, muchísimas gracias. Ha sido pues un riquísimo SNTV el que hemos tenido el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Amigos, a ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden poder compartir esta entrevista en sus perfiles de redes sociales y recordarles que la siguiente semana regresamos siempre con mucho más. Un grande abrazo y hasta la próxima.